A santificação. 1 Pedro 1:2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. A santificação significa tornar santo, consagrar, separar do mundo, apartar-se do pecado a fim de termos ampla comunhão com Deus e servi-lo com alegria. Vês também o estudo, a separação espiritual do crente. Além do termo santificar, em 1 Tessalonicenses 5:23, o padrão bíblico da santificação é expresso em termos como: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Mateus 22:37, irrepreensível em santidade. 1 Tessalonicenses 3:13, aperfeiçoando a santificação. 2 Coríntios 7:1, a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 1 Timóteo 1:5, sinceros e sem escândalo algum. Filipenses 1:10, libertos do pecado. Romanos 6:18, mortos para o pecado. Romanos 6:2, para servirem a justiça para a santificação. Romanos 6:19, guardando os seus mandamentos. 1 João 3:22, e vence o mundo. 1 João 5:4, tais termos descreve a operação do Espírito Santo mediante a salvação em Cristo, pela qual Ele nos liberta da escravidão do poder do pecado. Romanos 6:1, 14, nos separa das práticas pecaminosas deste mundo atual, renova nossa natureza segundo a imagem de Cristo, produz em nós o fruto do Espírito, nos capacita a viver uma vida santa e vitoriosa de dedicação a Deus. João 17:15, 19:23, Romanos 6:5-13, 16:19, 12:1, Gálatas 5:16, 22, 23, ver 2 Coríntios 5:17. 2. Esses termos não submetem uma perfeição absoluta, mas a retidão moral de um caráter imaculado demonstrada na pureza do crente diante de Deus, na obediência à sua lei e na incompatibilidade deste crente diante do mundo. Filipenses 2:14-15, Gálatas 1:22, 2 Tessalonicenses 2:10, Lucas 1:6. O cristão, pela graça que Deus lhe deu, morreu com Cristo e foi liberto do poder e o domínio do pecado. Romanos 6:18, por isso não precisa nem deve pecar, e sim obter a necessária vitória no seu Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Mediante o Espírito Santo temos a capacidade para não pecar. 1 João 3:6, embora nunca chegamos à condição de estarmos livres da tentação e da possibilidade do pecado. Amém.
A paz do Senhor, irmãos e irmãs, aqui nessa tarde, para mais um estudo. Aqui em Ezequiel 10, versículo 4, a glória de Deus. Então se levantou a glória do Senhor de sobre os querubins para a entrada da casa e encheu-se a casa de uma nuvem e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Primeiro, definição da glória de Deus. A expressão glória de Deus tem emprego variado na Bíblia. Primeiro, às vezes descreve o esplendor e majestade de Deus. Primeiro Crônicas 29:1 EC 3:3-5, uma glória tão gloriosa que nenhum ser humano pode vê-la e continuar vivo. Ver Êxodo 33:18-23. Quando muito pode se ver apenas um aparecimento da semelhança da glória do Senhor. A visão de Ezequiel teve do trono de Deus. Ezequiel 1,
26, 28, neste sentido, a glória de Deus designa sua singularidade, sua santidade. Isaías 6, 1, 3, e sua transcendência. Romanos 11, 36, Hebreus 13, 21, Pedro emprega a expressão a magnífica glória como um nome de Deus, segundo Pedro 1,17. 2. A glória de Deus também se refere à presença visível de Deus entre o seu povo. Glória esta que os rabinos de tempos posteriores chamavam de esquemates. É uma palavra hebraica que os rabinos de tempo em tempos posteriormente chamavam. Uma palavra hebraica que significa habitação de Deus, empregada para descrever a manifestação visível da presença e a glória de Deus. Moisés viu as machins de Deus na coluna de nuvem e de fogo, Êxodo 13, 21. Em Êxodo 29, 43, é chamada minha glória. Isaías 62, ela cobriu os Sinai quando Deus outorgou a lei. Ver Êxodo 24, 16, 17. Encheu o tabernáculo, Êxodo 40, 34. Guiou Israel no deserto, Êxodo 40, 36, 38. E, posteriormente, encheu o templo de Salomão, segundo Crônicas 7, 1, Reis 8, 11, 13. Mais precisamente, Deus habitava entre os querubins, no lugar santíssimo do templo. Samuel 4:4, 2 Samuel 6:2, Salmo 81. Ezequiel viu a glória do Senhor levantar-se e afastar-se do templo por causa da idolatria infame ali. Ezequiel 10, 4, 18, 19. O equivalente da glória assim, no Novo Testamento. Pastores de Belém viram a glória do Senhor no nascimento de Cristo. Lucas 2:9. Os discípulos viram a transformação de Cristo. Mateus 7,
17, 2. Segundo Pedro 1, 16, 18. E Estevão viu na ocasião do seu martírio, Atos 7, 20, 55. Jesus Cristo, que com a glória de Deus em carne humana veio habitar entre nós, João 1,14. Terceiro, um terceiro aspecto da glória de Deus é a sua presença e poder espirituais aos céus declaram a glória de Deus. Salmos 19, 1, Romanos 1, 19, 20. E toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, 3. Hebreus 2, 14. Todavia, o esplendor da majestade divina não consummente visível nem notado por outro lado, o crente participa da glória e da presença de Deus em sua comunhão, seu amor, justiça e manifestações e mediante o poder do Espírito Santo. Ver 2 Coríntios 3, 18. Nota Efésios 3, 16, 19. Nota 1 Pedro 4, 14. Quarto. Por último, no Antigo Testamento adverte que qualquer tipo de idolatria é uma usurpação da glória de Deus, é uma desonra ao seu nome. Cada vez que Deus se manifesta como nosso Redentor, seu nome é glorificado. E uma desonra ao seu nome cada vez que Deus se manifesta como nosso Redentor, repetindo, seu nome é glorificado. Ver Salmo 79, 9, Jeremias 14, 21, todo o ministério de Cristo na terra redundou em glória ao nosso Deus. João 14, 13, 17, 1, 4, 5. A glória de Deus revelada em Jesus Cristo. Quando Isaías falou da vinda de Jesus Cristo, profetizou que nele seria revelada a glória de Deus para que toda a raça humana a visse. Ver Isaías 45, tanto João 1,14, como o escritor aos Hebreus 1,3 testificam que Jesus Cristo cumpriu essa profecia. A glória de Cristo era a mesma glória que ele tinha com seu Pai. Antes que houvesse mundo, João 1,14, 7, 5, a glória do seu ministério ultrapassou em muito a glória do ministério do Antigo Testamento. 2 Coríntios 3, 7, 11.
Paulo chama Jesus o Senhor da glória. 1 Coríntios 2,8, e Tiago chama nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. Tiago 2,1. Repetidas vezes no Novo Testamento refere-se ao vínculo entre Jesus Cristo e a glória de Deus. Seus milagres revelam a sua glória. João 2,11, 40, 44. Cristo transfigurou-se em meio a uma nuvem luminosa, Mateus 17, 5, onde ele recebeu glória, segundo Pedro 1, 16, 19, a honra da sua morte foi a hora da sua glorificação. João 12, 33, 23, 24, 17, 4, 5, subiu ao céu em glória. Atos 1, 9, 1 Timóteo 3, 16. Agora está exaltado em glória. Apocalipse 5, 12, 13. E um dia voltará sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, 30, 25, 31, Marcos 16, 40, Marcos 14, 62, 1 Tessalonicenses 4, 17. A glória de Deus na vida do crente. Como a glória de Deus relaciona-se ao crente pessoalmente. Primeiro, corretamente, a glória celestial e majestosa de Deus em bem verdade, que ninguém pode contemplar esta glória. É sobreviver. Sabemos que ela existe, mas não a vemos. Deus habita em luz e glória, inacessíveis, que nenhum ser humano pode vê-lo face a face. 1 Timóteo 6,16. A glória de Deus, no entanto, era conhecida do seu povo nos tempos bíblicos, no decurso da história até o presente. Sabe-se de crentes que tiveram visões de Deus semelhantes às de Isaías 6, Ezequiel 1. Embora isto não fosse comum naqueles tempos nenhum, agora a experiência da glória de Deus, no entanto, é algo que todos os crentes terão na como consumação da sua salvação. Quando virmos a Jesus face a face, seremos levados à presença gloriosa de Deus.
Hebreus 2:10, 1 Pedro 5:10, Judas 24. Compartilhemos a glória de Cristo, Romanos 8:17, 18, e receberemos uma coroa de glória. 1 Pedro 5:4, até mesmo o nosso corpo ressurreto terá a glória do Cristo ressuscitado. 1 Coríntios 15, 42, 43, Filipenses 3, 21. Terceiro, de modo mais direto, o crente sincero experimenta a presença espiritual de Deus, o Espírito Santo. Nos aproxima da presença de Deus e do Senhor Jesus. 2 Coríntios 3:17, 1 Pedro 4:14. Quando o Espírito opera poderosamente na igreja, através das suas manifestações sobrenaturais. 1 Coríntios 12, 12. O crente experimenta a glória de Deus no seu meio e um sentimento da majestosa presença de Deus semelhante ao que sentiram os pastores nos campos de Belém, quando nasceu o Salvador. Lucas 2:8, 20. Quarto e último. O crente que abandona o pecado e que repudia a idolatria pode ser cheio da glória de Cristo. Ver João 17, 22. Bem como o Espírito da glória. 1 Pedro 4,14. Na realidade, uma das razões de Jesus vir ao mundo foi para encher de glória os crentes. Lucas 2, 29 e 32. Como salvos por Cristo Jesus, devemos viver a nossa vida inteira para a glória de Deus, a fim de que Ele seja glorificado em nós. João 17, 10, 1 Coríntios 10, 31, 2 Coríntios 3, 18, aleluia, amém. Como é, filho? Vai estar configurado ali me ajuda? Ah, não, ó. Tá vendo que eu estou fazendo isso tudo? Está configurado aqui no computador. Ah, o computador ligado? É, ué. Não está aparecendo aqui os nomes aqui, ó. Ah. Então. Ah, não sabia não. Pois é. Você me atrapalha desse jeito, ó.
Eu vou ver se eu falo aqui, né? Você viu que estava escrito aqui, bem, não? Pode tirar não. Você vê que eu configurei aqui o estudo aqui, já te pediu. Perdoa, amor. Não é sapinho, não.
Terminou agora. Feliz Dia dos Pais, tá? Parabéns.